Talvez você veja a vida de maneira até bem pessimista, esteja cada vez mais pessimista em relação ao futuro da humanidade, relacionamentos tóxicos e mais um monte de esgoto. Nesse vídeo eu vou abordar um pouco os problemas e soluções como uma conversa mesmo. Mas nesse vídeo aqui eu quero que você reflita com você mesmo como você vai escolher a sua vida a partir de hoje. Que você passe a enxergar o mundo talvez melancólico, com um futuro incerto, e talvez superar tudo isso e saber de fato o que você quer de verdade. Não existe desespero na sua liberdade. Por isso, no primeiro link da descrição, vou estar deixando um mini curso gratuito para você, na sua casa, apenas com seu celular conseguir de fato melhorar sua imagem, fazer o que você quiser sem consequência nenhuma, e apenas imagine o potencial que você tem e o quão longe você vai. E bom, se você frequenta a internet, você deve ter visto memes e vídeos com um personagem conhecido como Doomer, ou algum dos seus opostos, Boomer, Bloomer e Zoomer. Senão, esses são eles. Cada um desses personagens representa um tipo distinto de personalidade, geralmente associado a uma geração específica na sociedade atual. Mas o Doomer é tipicamente um indivíduo em seus 20 anos do sexo masculino, embora um Doomer, filosoficamente falando, não precisa ser nenhum dos dois, ele ou ela precisa, contudo, ser alguém que sente falta de companhia e, com isso, solidão. E, consequentemente, é relacionado a algum grande desespero na vida. Para o Doomer, a vida não tem sentido e o mundo está condenado pela ignorância, ganância e futilidades da humanidade. E como resultado, o Doomer vê que não há razão para se envolver em atividades tradicionais, e com isso, recua da sociedade em isolamento apático. Esse personagem é usado frequentemente em vídeos e memes por aí para ilustrar várias experiências que vêm com essa visão pessimista da vida, coisas como trabalhar em um trabalho sem futuro, a luta para manter ou superar relacionamentos, beber e fumar em excesso, sentir uma espécie de alienação dos amigos e família, etc. A popularidade e a difusão do relacionamento desse personagem nos diz muito sobre as condições da pessoa moderna, especificamente aquela da geração de jovens adultos. Isso revela a profundidade do pessimismo e o tão famoso niilismo que vem sendo experimentado a uma falta de esperança para o agora e o futuro. Um personagem oposto ao Doomer é o Boomer. O nome é derivado do termo Baby Boomer, um indivíduo nascido entre 46 e 64 no pós-guerra, 2 gerações ou mais antes do Doomer. Entretanto, a idade ou geração de um Boomer não importa necessariamente, o que importa é a visão da vida contrastante desse personagem. Ao ser oposto ao Doomer, o Boomer possui uma atitude positiva e otimista, mas especificamente no contexto do meme. A atitude dos Boomers existe em uma certa ignorância ingênua e feliz pela verdade. O Boomer segue em frente, dentro de sua ilusão ignorante, desconhecendo a realidade em que vive, pensando erroneamente que ele tem tudo sob o controle, enquanto o Doomer percebe a condição que o mundo é, e consequentemente pessimista em relação a ela. O Boomer é alienado e logo ignorante feliz. Diferente dos Baby Boomers, o Doomer nasceu nos anos 90 e cresceu em uma era em que a tecnologia evoluiu numa velocidade jamais vista num espaço de tempo especificamente curto. A chegada da internet e de aparelhos eletrônicos mais baratos mudaria completamente a forma que as pessoas experimentam e entendem o mundo. Durante essa época da internet, crianças e jovens adultos tiveram acesso a um fluxo completamente livre e constante de informação, a habilidade de ver, ouvir, conversar e se envolver com o mundo inteiro ao vivo, o tempo todo. O mundo se encolhe e caberia na mão de uma pessoa, permitindo que as pessoas vejam mais facilmente o quão absurdo, caótico e sem sentido o mundo realmente é. Como resultado, uma grande parte de uma geração inteira iria perceber de antemão que a visão do mundo positivo do Boomer estava ultrapassada e distante da realidade. Com as ideias contraculturais remanescentes dos anos 60 e 70, a queda do cristianismo que veio após a Segunda Guerra Mundial, em um aumento ao excesso de informação, essa geração seria deixada sem os sentidos tradicionais ou esperanças para se apoiar. Uma geração em que muitos se veem como um Doomer. E bem, a gente está amaldiçoado de certa forma a existir um mundo onde as nossas duas únicas opções são a abençoada ignorância e a melancolia informada? Para a gente entender melhor sobre essas tendências pessimistas e nihilistas, vamos olhar o trabalho dos filósofos do século XIX, Arthur Schopenhauer e Nietzsche. Arthur Schopenhauer é associado ao filósofo do pessimismo e, de certa forma, o primeiro Doomer. Com o mesmo ponto de vista dos Doomers, para o Schopenhauer, a vida é de fato cheia de sofrimento e dolorosa, sem sentido e absurda.
Para Schopenhauer, somos prisioneiros do nosso instinto inconsciente para sobreviver, reproduzir e perpetuar a nossa espécie. De certa forma, escravos dos nossos próprios desejos perversos. E de certa forma, tudo o que fazemos na vida é meramente uma consequência dessa força irracional, sem qualquer motivo, além de manter a sua própria existência. Resumindo, o filósofo Piton estava certo. E como resultado disso, vivemos uma vida de ilusões, uma frenética constante tentando impressionar parceiros sexuais para reproduzir e tentar conseguir coisas para alcançar a suposta velocidade. Na mente de Schopenhauer, queríamos tanto acreditar que nascemos para sermos felizes e termos algum propósito especial, mas após uma mera observação, percebemos que isso não é verdade. E, indiscutivelmente, nem o Dahmer nem o Schopenhauer estão necessariamente errados nas suas observações da vida. A vida realmente está conectada ao caos e dor, e insignificância fundamentais. O verdadeiro problema, na verdade, não está na crença, mas sim como ela é projetada. De certa forma, a mente do Dahmer incorpora essa ideia expressando os seus sentimentos de ruínas e traduzindo isso para algo interessante e significativo. E na tentativa de levar essa ideia além, vamos observar a filosofia do Nietzsche. Esse bigodudo é um filósofo conhecido pelo seu ponto de vista nihilista da vida. O niilismo é uma crença no nada, o princípio de que nada tem significado nem objetivo, e que a vida é e sempre será sofrimento por causa dessa falta de sentido. Durante sua vida no século XIX, Nietzsche descobriu que deixou de ajudar o indivíduo moderno em como lidar com as dores da vida e que o niilismo era a única forma racional e prática que havia sobrado. Porém, para o Nietzsche, a falta do significado encontrado no niilismo não indicava que devemos desistir e nos reduzir a uma vida chata, mas que a percepção que a vida não tem sentido permite que o indivíduo olhe para dentro de si mesmo e crie o seu próprio significado e identidade. O mundo está cheio de sistemas e pesos para se conformar ao coletivo, religiões, tradições e movimentos que tentam nos levar a uma identidade. O indivíduo, que Nietzsche descreve, tem sempre que lutar para evitar de ser esmagado pela tribo. Se você tentar ficar sozinho por muito tempo e algumas vezes assustado, mas nenhum preço é caro demais para se pagar pelo privilégio de ser dono de si. A pressão para aceitar metodologias coletivas e princípios na vida é e sempre será enorme. A resistência tal vem com um sentimento de alienação e privação, porém, para o Nietzsche, a dor de se entregar é infinitamente pior. No contexto atual, talvez o Dahmer sinta uma grande alienação do mundo, porque talvez a internet combine o preço da pressão social e o sentimento de desconexão. Porém, essa experiência de alienação e desespero não é anormal. E nesse valor, um indivíduo deve andar pela lama da vida entendendo que haverão dores e desafios em sua autorrealização. E ao invés de se afastar delas, ele se inclina e enfrenta o sofrimento, o desenvolvimento a si e o seu sentido pessoal. Não é importante que seja incomum ou difícil. Nietzsche dizia que a chave para o sofrimento é saber como zero o sofrimento. Eu valorizo a força de vontade pelo quanto de resistência, dor, tortura essa força aguenta e sabe como transformar isso em seu proveito, escreveu Nietzsche. Ao receber sofrimento e regulá-la como uma oportunidade para o seu desenvolvimento, sabedoria e resiliência, é onde nós utilizamos isso como um método para criar nosso próprio propósito e grandiosidade. Na dor e insignificância da vida, a gente não pode ficar indiferente, por isso que nos deixa paralisados, capazes de se importar com nada, mas sim uma indiferença que nos espera criar sentido e nos importamos com coisas que consideramos proveitosas e cativantes. Para ambos, Nietzsche e Schopenhauer, o grande objetivo da vida se encontra na autorrealização e na expressão da verdade e única do indivíduo. A utilização do sofrimento e causa a vida para transformá-lo em uma maravilha, sabedoria e grandeza. Com isso em mente, se nós planejamos nossa vida, o melhor que pudermos fazer aceitando o caos e o sofrimento sofrido, se conseguirmos o dinheiro que podemos, queremos e precisamos para sustentar, tentando manter nossos desejos irracionais sob controle, e se vivermos com vontade de criar um sentido pessoal e nos envolvemos em atividades expressivas. Então podemos criar uma vida que vale a pena ser vivida, mesmo em meio ao caos, do desastre ou das futilidades. Essa atitude pode ser encontrada em Dahmer esperançoso. O Dahmer é um personagem que no meio possui a consciência da tristeza e dolorosa realidade da vida, mas ainda vê que pode haver um propósito para tudo isso. Ainda vê que há uma oportunidade para propósitos e maravilhas a serem criadas e experimentadas. E que não importa o quanto o mundo esteja bagunçado, ainda vale a pena se aplicar e dar o seu melhor. Olha, talvez você esteja ficando
muito confuso. São muitas ideias diferentes, pensamentos diferentes, em épocas diferentes. Mas olha só, você acha que o mundo é ruim hoje? É porque antes ele já esteve muito pior. Todo mundo tem uma parte triste em si, mas nem por isso você deve ficar preso ao passado. Ficar preso ao passado é ficar preso no tempo. No que você vai melhorar? Você deve ter aprendido a pensar muito nos outros, mas não importa se o mundo estiver bom, se você não estiver. Bem, esse canal foi justamente criado para ir contra todo esse pensamento totalmente extremo em acreditar que as coisas são só ruins. Aqui temos comunicação humana, como você pode estudar melhor, trabalhar melhor, ter mais dinheiro e saber que o mundo é muito mais do que você ser preso a uma bolha ou ideologias esquisitas. Bem, reflita sobre que talvez o mundo possa ser um lugar ruim mesmo, mas acima de tudo você decide e toma alguma ação para melhorar tudo. E isso sempre de forma harmonizada com você mesmo. E bem, se você acha que a vida é de alguma forma injusta ou ingrata para você, e talvez desistir tenha sido uma solução, na verdade, essas coisas como um suposto destino não são tão relevantes. E eu falo mais sobre isso nesse vídeo aqui. Então vai assistir ele agora.